Olá, paz do Senhor Jesus, a todos os professores e professoras da Escola Bíblica. Está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma, mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. E você ainda que não se inscreveu no nosso novo canal ADC Educacional, se inscreva aí, compartilhe para os seus contatos, para os professores aí na tua igreja. Esse é um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus. Então, contribua aí nos ajudando, divulgando esse canal, certo? Dê aquele like que isso o YouTube entende que é relevante e também divulga o nosso canal para quem pesquisar sobre o assunto. Dúvidas, sugestões, quer mandar um abraço, dizer a cidade onde você está nos assistindo, quer dizer algo aí, coloca também nos comentários que nós vamos ler aí, como combinado, em todos os finais da aula, certo? E aí, professor, encerrando mais um trimestre, hein? Que bênção! Minha palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu esforço, pelo seu empenho em buscar sempre levar o melhor para os seus alunos. Então, que Deus continue abençoando e que renove as suas forças aí para esse próximo trimestre que irá iniciar, né? E aí você chega aí com tudo, hein? Olha só que legal. Também quero fazer um convite, né? Convite aí a todos que estão nos assistindo. Para quê? Para participar da escola bíblica aí da tua igreja. Olha aí, ó a Fuqueta chegando aí. Ei, beleza. Pega aí, põe a galera dentro do Fusca e ó, todo mundo para EBD, hein? E esse Fusca aí, diretor, é um hat look, hein? Olha só, eles acertaram, pessoal, eles acertaram. Eu sou apaixonado por Fusca. Se eu pudesse ter uns 50 Fusca na garagem da minha casa, eu tenho pena que não tem espaço e não tem dinheiro para tudo isso aí. Mas vem, traga o pessoal e participe aí da escola bíblica na tua igreja. Tem igrejas que é no domingo de manhã, tem outras que é na sexta-noite e assim vai indo. Olha aí, hein? Esse carro aí que vocês colocaram aí, rapaz, tem que fazer o escapamento aí, hein? Tá na casa de escapamento aí, que o bicho tá que tá, hein? E que legal, que legal. Então isso aí, participe da escola bíblica da tua igreja. Então vamos aí, gente, para a última lição do trimestre, lição de número 13, que o tema é: era uma vez uma família que se tornou um povo. Olha só, em que família que se tornou um povo? Pergunte aí para os seus adolescentes aí, ver se eles já estão ligadão aí na aula de hoje, certo? A leitura bíblica em classe fica Gênesis 46, de 1 a 7, depois 26 e 27, e depois o capítulo 47, dos versículos de 7 a 12, como sempre digo, leia com seus alunos que isso aí vai ambientalizar eles com o tema da aula, certo? A mensagem diz: os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, e onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Gênesis 47 e 27. Os objetivos da nossa lição são 3, né? O primeiro é destacar o valor do perdão que José deu aos seus irmãos. O segundo é demonstrar a providência divina para sustentar Israel e seus filhos no Egito. E o terceiro é apontar que a multiplicação dos filhos de Israel foi devido ao cumprimento da promessa de Deus, a promessa feita a Abraão. E a dinâmica aí, olha só, hein, que legal, gente. Novas cores, novos grafismos aí, hein? Nosso diretor aí, o Jonadab, hein? É benção, hein? Meu Deus do céu, essa TV aqui só tem gente boa, olha só. Então, essa dinâmica de hoje, professores, é mais uma reflexão que você vai fazer ali sobre o trimestre, dar aí uma pincelada nas lições, tudo. Então vamos iniciar a aula aí, né, com a breve leitura do sumário da revista. Então você vai pegar ali e vai ler para eles a lição de 1 a 13, os temas, né, das lições. Relembre os alunos dos temas de todas as lições estudadas no trimestre. Peça que aponte uma ou duas lições que mais surpreenderam. Pergunte para eles ali, vai fazendo ali, né, uma enquete com eles. Aproveite a ocasião para enfatizar que a escola dominical é o melhor lugar para se aprender a palavra de Deus, tirar dúvidas e interagir com os colegas. Como assim? Por quê?
Porque nós temos o culto de ensino na igreja, mas não é aquele culto aberto que você pode levantar a mão e perguntar ao pastor a sua dúvida. Você vai ouvir, vai anotar e depois você pode tirar. A escola dominical não, você pode ali levantar a mão pedindo a palavra, a hora que o professor achar o tempo oportuno ali, ele vai passar a palavra, você vai fazer a pergunta, tira as suas dúvidas, às vezes a mesma ali, né? Também dos outros alunos, e aí vai indo. Então, é o melhor lugar para você aprender a palavra de Deus e tirar dúvidas e interagir com os colegas, né? Então, use o momento aí para estimular-os a serem assíduos no próximo trimestre. Incentive eles, né? Incentive eles aí. Inclusive, se possível, tenha a nova revista em mãos, que nós temos aqui, né? Ó, nosso diretor Jonadab aí já fez uma arte legal com a nossa lição aí, né? Então, incentive os seus alunos, encerre aí, né? Orando com eles e pedindo, né? Incentivando eles aí a fazer parte desse novo trimestre. Coloque um desafio a eles, aquele que não faltava, ganhar um brinde e tal. Se puder também, às vezes, divida a sala em 2 grupos e dê aí 2 temas dentro do trimestre para cada grupo dar uma aula. Eles vão, né, também sentir assim motivados também para poder fazer o estudo e comparecer nas aulas, né? Certo? Olha então a liçãozinha nova. Bora então? Vamos descobrir aí, então, é a nossa introdução da nossa lição. Então, chegamos ao final, né, do estudo de Gênesis. Olha só que legal. Vimos aí vários pontos importantíssimos aí, né, do livro de Gênesis. O livro dos começos está cheio de histórias incríveis, não é mesmo? Nessa lição veremos o perdão de José aos seus irmãos e a forma milagrosa como Deus cuidou do seu povo. Após a reconciliação entre José e seus irmãos, a esperança brotou na casa de Israel e a bênção foi abundante naquela grande família. O Egito se tornou uma porta de livramento para os seus filhos de Israel, né? Para os filhos de Israel. Vamos entender mais sobre isso. Então nós vamos aí aprender um pouco mais sobre aí a história do povo de Israel, né? Então o tópico 1 aí diz, né? O perdão uniu a família de Israel, aquela família que estava desunida por conta da desavença entre Jacó e Esaú. Agora o perdão vem, né? Nós estudamos nas lições passadas que Deus manda Jacó retornar, né? Jacó não, perdão. Isso aí. Manda ele voltar para a terra dele, né? E aí faz a união. É que eu me confundi agora aqui, Jacó com Israel, mas é isso aí mesmo, tá? Vamos lá então. José perdoou os seus irmãos. Enquanto o governador do Egito, José acolheu bem os seus irmãos. De início falou com eles de forma dura para prová-los, mas José nunca pensou em fazê-los mal, né? Então nós vemos aí, professores, com tudo que aconteceu, né? José poderia ser vingativo, poderia pegar e esfregar, vocês fizeram tudo isso comigo, eu estou aqui, mas ele viu que nada disso era necessário. Que sim, ele foi um pouco duro ali no começo, mas foi só para prová-los mesmo, né? Para prová-los, mas depois ele vem, recebe eles muito bem, manda trazer o seu pai ali, né? Que já é Israel o nome, né? E aí eles começam ali viver em família novamente. Aí começa aí, né, o povo de Israel, né, através de José, a família dele, a família também dos seus outros irmãos aí, e aí vai dando início aí ao povo de Israel no Egito, né? Então, a importância do perdão, né? O perdão, às vezes você tem aí na sua sala irmãos aí, que, né, aquele desentendimento entre os irmãos pode ocorrer, mas isso não pode perdurar, né? Então, se há algum desentendimento entre irmãos, que haja, né, no dia da sua aula aí, a reconciliação. Ou havendo isso aí, né, as bênçãos de Deus vêm sobre esse lar, essa família, né? Onde tem desunião, as bênçãos de Deus não vêm. Mas quando há união entre a família, as bênçãos do Senhor, né? As mãos de Deus é estendida e essa família é abençoada, né? Que sentimentos poderia nutrir o coração, poderia nutrir José, né? Poderia José nutrir no coração em relação aos seus irmãos?
Pergunte aí para os seus alunos, né? Que sentimento José poderia nutrir no coração dele? Será que de raiva, ódio, mágoa, o que seria, né? Mas não, né? Nós vamos ver aí que José era um homem de Deus, né? Um homem de Deus, e quando o Espírito de Deus habita em nós, né? Não há lugar para tristeza, amargura, nada. Há lugar para amor, há lugar para perdão, há lugar para tudo que é bom, né? Ele foi alvo de ódio e jogado por eles em um poço, sendo vendido a mercadores, e logo depois, né? Na terra do Egito, José foi negociado como mercadoria a Potifar. E algum tempo depois, lançado à prisão injustamente. Então nós vemos aí na trajetória de José, que foi cheio de altos e baixos aí, né? Então, ele é de querido, então ele está no alto. De querido do pai, ele é jogado num poço, vendido a mercadores, aí ele está embaixo, aí ele chega vendido como escravo no Egito, aí Potifar vê nele um grande líder, um grande administrador, aí coloca ele para administrar tudo, aí ele está no topo. Aí de repente vem o quê? Essa injustiça que ocorreu com ele, né? A calúnia que a esposa de Potifar diz sobre ele ali, né? Então nós sabemos bem a história, que ele diz que não vai pecar contra Deus, ela tenta ali, né, contra ele, e aí ele é lançado na prisão novamente. Aí fica ali algum tempo na prisão, né? E aí lá na prisão ele não tem o alto, mas ele dá uma inclinadinha que ele começa ali a liderar, né? Todos os presos, interpreta sonho ali tudo, e aí ele começa, né? Opa, peraí, eu vou me dar bem aqui agora. Aí os caras lá, os presos saem, né? Um é morto e o outro volta a ser o chefe dos copeiros. Aí, bichão, lembra de mim lá, hein? Lembra de mim lá. Ele tá subindo. E aí o cara não lembra dele, né? Aí fica lá mais 2 anos, pum, despenca. Aí fica 2 anos ali de tristeza, porém, o rei tem um sonho. E aí o chefe dos copeiros falou, lá na prisão tem lá o José lá, ele interpretou meu sonho, então tudo certo, para trás aqui. Aí ele começa a subir, e aí vai ao topo, olha só aí, né, uma vida de altos e baixos, né? Então, essa aí é a história de José, mas uma história muito inspiradora, uma história assim, que nós podemos tirar muitas lições, né? Que a vida é feita, né, de altos e baixos, porém a gente tem que saber lidar com todos. E José lidou, né, muito bem com os altos e baixos. Ele nunca deixou de ser temente a Deus, mesmo quando estava no alto e nem quando estava no baixo. Ele sempre temeu a Deus e teve o seu coração puro, um coração cheio de amor, né? Se toda essa história fosse compreendida apenas humanamente, poderíamos concluir que os problemas de José tiveram um motivo só. Seus irmãos, contudo, José tinha outro entendimento. Então, professores, nós temos que ver aqui o entendimento em cima das nossas dificuldades, em cima dos momentos de vale, né? Quando nós estamos na fase baixa ali. Até eu ouvi essa semana no Instagram, né? Uma moça aí que tentou contra a vida dela, e disse que chegou um médico lá, falou assim, por que você fez isso com você? Ah, não, porque minha vida é assim, tal. Aí ele falou assim, tá vendo aqui, ó, as batidas do seu coração, tá vendo que sobe, desce? A vida é feita assim, altos e baixos. Quando ela começa a ficar numa linha só, é que você morreu, né? Então, aí depois é uma história bem legal ali, para os irmãos quiserem, procurem aí para passar para os seus adolescentes. Então é assim, enquanto tem vida, está subindo e descendo. A hora que está reta é porque morreu, né? Então é assim, José, ele soube lidar com todas os altos e baixos com muito amor no coração e temor a Deus, né? Então, e também, professores, José tinha outro entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não culpou os irmãos, ele não culpou Deus, ele sabia que tinha algum propósito sobre aquilo que ele estava vivendo, né? Então nós temos que explicar para os nossos adolescentes
que eles vão ter momentos felizes, momentos de tristeza, né? Há um momento em que vai tudo bem na família, momentos de dificuldades, mas que em tudo tem Deus, né? Provando, moldando para nós sermos pessoas melhores. Explique, dê exemplos para eles, professores, de provações que vocês passaram e o que de lição boa vocês levaram sobre essas provações e que hoje, o que você aprendeu com isso. Eu aprendi muito, né, com alguns erros que cometi e com erros dos outros. Mais uma vez, meu pai falando para os adolescentes, que eu coordeno aqui da nossa igreja, ele falou assim, ó, vocês não têm que aprender com os seus erros, vocês têm que aprender com o erro dos outros, né? Não errem. Erro todo mundo vai ter, mas faça o máximo para não errar. Olhem os exemplos dos outros para você tomar a decisão que tem que ser tomada. Então é isso que você explica aí para os adolescentes. Verifiquem, comece a observar. Ó, a pessoa se deu bem ali, então eu vou seguir esse exemplo. Ah, fulano se deu mal ali, então eu vou fazer ao contrário para não me dar mal como ele. E assim vai indo. Então ele tinha certeza de que Deus estava, né, por meio dele, providenciando o melhor para toda a sua família. José acreditou a Deus a sua ida ao Egito. Não havia lugar para ódio no coração dele. O perdão e a bondade guiavam suas ações, né, para com seus irmãos. Então, que também incentive os seus alunos, professor, a orar a Deus e dar um coração, né? Um coração aí igual o de José, né? Entendendo os propósitos de Deus para a vida dele e um coração de perdão, de bondade, né? Um coração cheio de Deus, que quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, não há lugar para tristeza, só lugar para alegria, não há lugar para o ódio, há lugar para o perdão e amor, e assim vai indo, né? Então, ponto 2 é do nosso tópico 1. Meu Deus do céu, ainda estamos no tópico 1. Cristo e o perdão. José é exemplo de que Cristo ensinou, muitos anos depois, sobre o perdão, né? Então, no Sermão do Monte, o mestre ensinou os seus ouvintes a amarem os inimigos e orar pelos seus perseguidores. Mateus 5, 43 e 44, deu uma pincelada aí sobre o Sermão do Monte, mas frisa principalmente aí, né, na parte aí, né, de amar os seus inimigos e orar pelos perseguidores. É fácil? Não é. Mas aquele coração que tem Cristo, né, aquele coração que tem o Espírito de Deus na vida, aí se torna fácil isso aí, né? Jesus ensinou que não devemos limitar o perdão, né? Então, o perdão ali, o 70 vezes 7, é que você tem que perdoar todas as horas, perdoar todas as horas. Não ser burro, né? Mas perdoar. Saber também, né, as atitudes que tem que tomar, né? Então Jesus demonstrou na prática o valor do perdão, mesmo julgado injustamente, condenado à morte de cruz, pendurado no madeiro, Jesus perdoou e clamou por perdão em favor dos homens, né? Falou, ó Pai, perdoem, hein? Porque eles não sabem o que fazem, né? Olha que exemplo maravilhoso aí, o próprio Jesus nos ensinando, né? Ele não só falou sobre o perdão, mas ele foi um exemplo de perdão também, né? Deus não nos trata conforme os nossos pecados, né? Pois se ele fizesse assim, ninguém escaparia da condenação. Nós recebemos o perdão de Deus, por isso devemos perdoar os nossos irmãos, né? A oração modelo diz, né? Perdoou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né, também a quem nos tem ofendido. Então, Senhor, assim como o Senhor me perdoou, coloque no meu coração aí também que eu possa perdoar, né? Então, Deus nos perdoa, mas nós temos que perdoar. Conte aí para eles a parábola. Eu me esqueci o nome, professores, mas é aquela parábola lá que o rei perdoa a dívida, né, de um de seus servos, que era impagável, e aí depois esse servo vai e não perdoa uma dívida mínima aí de um credor dele, né? Então, fala aí sobre, né, essa parábola aí que é muito interessante, certo? Ponto 2 aí, o tópico 2 da nossa lição, Deus providenciou o sustento para a família de Israel, né? Então, a providência divina, aí o ponto 1 do nosso tópico 2, é a providência divina em meio à
fome. Deus enviou José na frente de Jacó para o Egito, né? Ao Egito para preservar a vida do patriarca e de seus filhos. Se José não estivesse naquela terra como governador, talvez todo mundo morreria de fome. Deus, porém, escolheu um homem temente a ele, cheio do Espírito Santo, e colocou para administrar a grande nação. Nós vemos aí que quando José ele interpreta o sonho do rei e fala assim, ó, coloca uma pessoa inteligente para poder governar, o rei ali já não tinha dúvida. Olha aí, hein? José era bom, né? Eita, esse José era bom, é um exemplo, eu gosto muito de ler sobre a vida de José. E aí o que ele fala? Opa, peraí, eu já achei aqui, a Bíblia diz, né, que Faraó falou para ele assim, ó, acima de você só tem eu. E aí colocou um anel ali, colocando esse compromisso e dando, né, todo ali o poder a José, deu carro para José e falou assim, ó, acima de você aí só tem eu. E aí abaixo aqui, ó, você pode coordenar tudo. José foi o governador do Egito, né? E aí Deus usa ele faz todas as estratégias, resgata ali a família dele de Canaã, traz pelo consideração, amor e respeito, né, que o rei tinha com José ali, ele dá a melhor terra do Egito para que a família, né, de José fique ali, né? Então o povo de Israel. E aí nós vamos ver aí no próximo trimestre aí a história do povo de Israel, certo? Ninguém poderia prever que a história aconteceria dessa forma. Contudo, Deus tem planos mais altos do que os planos dos homens. Quem pode explicar suas decisões, né? Então, nós temos que entender, professores, que em tudo, e passar para os nossos adolescentes, em tudo Deus tem um plano, em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem os seus meios de agir. E que nós, mesmo não entendendo, nós temos que aceitar e cumprir, né? Nós temos aí um exemplo clássico daquela mulher que ficou viúva e que os credores iam levar os filhos dela como escravo, né? O que ela faz? Em meio a desespero, precisando de pagar uma dívida e não tinha, né? Não tinha ali mais o seu provedor. O que ela faz? Ela não saiu pedindo dinheiro emprestado, ela não saiu não, ela foi o quê? Foi procurar o profeta para direcionar a ela. E na hora, o que ele falou assim, vai, pega os vasos emprestados e enche. De certo, ela não entendeu qual era o propósito na hora. O que ela fez, ela obedeceu. Então nós temos que o quê? Obedecer e ouvir a voz de Deus. Ela foi, fez aquilo, e depois ela voltou ao profeta, ó, estou com os vasos tudo cheio de azeite lá, e agora? Aí o que ele falou assim, vai, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Olha só, se ela queresse entender, né, o que Deus faria para ela podia pedir só o pagamento da dívida dela, mas não, né? Ela ouviu a voz de Deus e Deus abençoou ela, né? Ela se esforçou, vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda viveu com o resto. Olha aí o tanto de azeite que essa mulher aí, né? Então, quando Deus tem os seus planos, quando a vitória vem e vem com tudo. Deus provê um lugar no Egito para a casa de Israel. José destinou a terra de Gozém para ser a habitação de Israel e de toda a sua família, né? Então, essa região aí era uma região muito boa, né? Um dos melhores lugares aí do Egito, né? Então, eles ficaram ali, um local muito bom para alimentar os animais, eles podiam plantar e tudo. Então, o povo de Israel vivia ali no melhor ponto do Egito. E aí nós vemos também que o pessoal do Egito era um pessoal muito receptivo, né? E eles viam os melhores das pessoas que vinham morar no Egito para poder usar, né? Então nós vemos aí que os irmãos ali de José também não ficaram só na mamata, eu sou irmão do governador. Eles trabalharam também, né? Então o próprio faraó disse que eles iriam ficar naquele local, que seria a melhor parte do país, né? Então a família de José sai de dificuldade e escassez, né? E vai ali para a terra de Gozém, no Egito ali,
para ser abençoado por Deus. E viveram ali, né? Viveram ali um tempo muito bom, até no tempo de escassez em volta ali toda a região, eles tinham o alimento, né? Então aqui tem algumas curiosidades, né? Os estrangeiros no Egito, então você pode ler para os seus adolescentes, né? Os egípcios eram reconhecidos, né, por receber bem os estrangeiros que cruzavam as fronteiras. Então, os egípcios não eram pessoas más, né? Eles recebiam muito bem aí, né? E aí também nós temos aí, Gozen, esse distrito se torna a região do delta do Egito, que era reconhecido como fértil, então tinha uma terra boa, né? A generosidade dessa doação, sem dúvida, refletiu a afeição, né, de Faraó por José. Então, o nosso ponto 3 e último aqui é a família que se tornou um povo. Então, o povo de Israel era o quê? A família aí, né, de Israel, que aí foi indo, né? E aí foi crescendo, 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 e aí vai indo. Depois nós vemos aí, né, as 12 tribos de Israel, e que de lá sai o Salvador, né, da tribo de Judá, Jesus, né? Ó, já levanta aí, glorifica de pé, igreja. Olha aí, ô benção, ó. Esse, maravilha. Então, 3.1, a família cresceu. Israel ingressou no Egito com 76 descendentes direto. Nessa conta não estavam somadas as mulheres de seus filhos, né? Somando-se a José e seus filhos, a família de Israel era mais ou menos, então era 66, somando José, a esposa e os filhos, 70. Por quê? Porque ele tinha a esposa e 2 filhos, né? Ao longo dos anos seguintes, os filhos de Israel compraram terras e tiveram muitos filhos no Egito, né? Uns egípciozinhos bonitinhos, né? Olha aí, eita! Deus havia prometido muitos anos antes a Abraão que a sua descendência seria uma grande nação. No Egito, essa promessa começou a concretizar. Os filhos de Israel iam crescendo e se multiplicando porque Deus era com ele. Quando, professores, Deus promete algo e nós estamos alinhados com a promessa dele. Não tem essa, quem tem promessa não morre. Se você não está alinhado, conectado com o Pai, morre sem a promessa cumprir. Então nós temos que estar alinhados com a promessa, com a vontade de Deus, para que essa promessa se cumpra. E o povo estava, teve ali os percalços, teve, mas eles estavam. E Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Israel se tornou uma grande nação. E o que ele falou? Você será aí, sua geração será abençoada, será pai de multidões, né? E assim vai indo. E olha só que bênção que tornou aí, né? Então, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Esaú e Jacó, e aí de Jacó vem aí, né, toda a descendência dele, Esaú também, que eles se reconciliam, e dessa família aí de aproximadamente 70 pessoas, torna-se uma nação, né? O ponto 2 aí do nosso tópico 3 é Israel abençoa aos filhos de José. Então, em certa ocasião, José foi visitar o seu pai e levou consigo os filhos deles, né, os 2 filhos, Efraim e Manassés. O experimentado Israel contou ao filho o testemunho de sua experiência com Deus, e o ancião abençoou os netos com muitas bênçãos. Essas bênçãos eram muito importantes para eles, né? O patriarca abençoando a geração, abençoando os filhos, era a bênção mais esperada que eles tinham, né? Então nós como os pais, nós como os professores, nós temos que abençoar essa geração que está vindo aí. Os adolescentes, é orar sempre, abençoando para que a vida deles seja pautada na direção e na vontade de Deus. Então vamos lançar um desafio aqui, eu não só lanço a você, professor, mas eu lanço a mim também, a partir do momento que estamos vendo essa aula aqui, orar, um propósito, orar por os nossos adolescentes, por nossos filhos, para que essa geração que vem aí, venha cheia do poder de Deus. Tendo chamado seus filhos, Israel deu a bênção a todos eles, mencionou o nome de um a iniciar, então,
iniciou lá, Rúben, depois Simeão, depois Levi, que é a tribo dos levitas que louvavam, né? Judá, que aí é a tribo que vem, né, a descendência de Jesus, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Azer, Naftali, José e Benjamim. Ao abençoar Judá, profetizou que seus irmãos o louvariam e se curvariam dele, e também afirmou que todos seus descendentes sempre governariam as nações e lhes entregariam presentes. Então, olha só aí a bênção, né? Israel chama todos os filhos e começa a abençoar um por um, né? Que bênção aí. Como isso seria possível? Israel ainda estava profetizando que Jesus, o Messias, sairia da tribo de Judá, assim como o Espírito Santo levou a dizer, e aconteceu, né? Mateus informa que Jesus era da tribo de Judá e que também é confirmado pelos escritores, os hebreus, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, o rei cujo reinado nunca terá fim. Israel morreu e sua descendência continuou crescendo até se tornarem milhares. Olha aí, que bênção, né? Que bênção. Então, através das bênçãos de Israel aos seus filhos, olha só, né? Se tornaram milhares, se tornou um povo, desse povo veio aquele, né, que morreu na cruz por nós e salvou nós da condenação eterna. Olha só então quão importante, né, as bênçãos aí sobre os nossos filhos, sobre a geração que está vindo aí, né? Então vamos concluir aí a nossa lição de hoje, concluir o nosso trimestre, né? O perdão de José foi uma demonstração de sua confiança em Deus. Então, professores, pontue muito bem a questão do perdão. Se esses dois não tivessem reconciliado, né, Jacó e Esaú, será que os planos de Deus iriam se cumprir? Deus tem os seus meios, mas num lugar onde não há união, provavelmente não iria acontecer. Então enfatizem bem o perdão entre eles, certo? Ele sabia que o ódio só causa destruição. Assim, Deus providenciou por meio de José para Israel e toda a sua família um bom lugar no Egito, onde puderam crescer e prosperar até se tornarem uma grande geração. Então, nós temos que o quê? Independente da situação que estamos passando, entender que Deus em tudo tem o seu propósito. Amém, professores? Então eu quero mais uma vez agradecer você aí por estar conosco aí essas 13 lições, esse trimestre inteiro. Convidar você também aí para vir ao nosso próximo trimestre e desejar que as bênçãos de Deus estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu lar e seus alunos. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.